Fala meu aluno, minha aluna do KNAPS, tudo bem com você? Preparados para começar mais um módulo do nosso curso de Biologia? E esse módulo ele tem um título bem interessante para a gente já começar discutindo. Vocês vão ver que a nossa primeira aula, essa aula de hoje, ela vai ser uma aula bem simples, uma aula bem curta, uma aula bem tranquila, porque a gente vai mais entender o que eu quis dizer para vocês com o título desse módulo e o que a gente vai abordar nesse módulo. Então, para deixar claro aí por onde a gente vai começar, onde que a gente está pisando, para ver se isso aí é fundo, se não é, para ver até onde a gente vai nessa aquisição nova de conhecimento, nesse processo de aprendizado, para vocês conseguirem ir acompanhando tudo que a gente vai falar nas próximas aulas, tá bom? E se vocês forem ver aí então o título do nosso módulo, vocês vão ver que a gente vai falar um pouquinho sobre os reinos mais simples. E aí, vale eu dizer para vocês então, que vai ser basicamente todo o tema dessa aula, quais são esses reinos, né? Quais são os critérios que a gente usa para dividir os seres vivos em um reino ou em outro, e por que a gente está considerando os reinos tal, tal e tal que a gente vai ver nesse módulo como reinos mais simples, tá bom? Então, a classificação que a gente vai usar nesse nosso curso para dividir os seres vivos em reinos é uma classificação que foi elaborada em 1969. Existem classificações mais recentes, existem divisões em reinos mais recentes, reinos que foram criados, reinos que foram tirados, reinos que foram divididos, mas hoje o que é mais aceito ainda é essa classificação que a gente trabalha aqui e basicamente, importante, se a gente quer passar em vestibular, o vestibular utiliza essa classificação, os vestibulares em geral utilizam essa classificação que a gente vai usar aqui, obviamente, porque o nosso curso foi preparado para vocês passarem no vestibular. Sendo assim, então, a gente vai explicar como funcionam esses reinos, como são divididos os seres vivos nesses reinos, e aí vai ficar tranquilo para a gente identificar e dividir cada um deles, tá certo? O critério principal que vai nortear, né, são os critérios principais que vão nortear essa nossa divisão dos seres vivos em reinos, né? Se você não sabe do que eu estou falando quando eu falo em divisão em reinos, dá uma olhadinha lá, assiste a nossa aula de taxonomia e nomenclatura das espécies. Primeira aula do módulo de zoologia, você vai entender mais ou menos o que a gente está falando. Mas reino, em geral, são, assim, de maneira superficial, é essa primeira divisão que a gente vai fazer de todos os seres vivos. A gente vai usar como critério, basicamente, duas coisas. A constituição ou a formação celular do organismo, e o seu tipo de nutrição. O que eu estou querendo dizer com isso? Por formação celular, eu estou querendo dizer, você vai olhar para esse organismo e vai perguntar, ele é procariótico ou eucariótico? E aí o que quer dizer cada uma dessas coisas? Quando eu digo que um organismo ele é um ser procarioto ou procariótico, eu estou dizendo que ele não tem uma delimitação de núcleo. Como assim? O material genético dele fica disperso no citoplasma. E esse material genético disperso no citoplasma, eu não crio um ambiente diferente para material genético e para organelas. Eu não crio um ambiente diferente núcleo e citoplasma. Eu tenho tudo imerso no citoplasma. O material genético está imerso no citoplasma. Então esses serão os procariotos. E proca, ali, esse pro quer dizer de primitivo. Por outro lado, a gente vai ter os eucariotos, né? Os eucariotos, esse eu quer dizer verdadeiro, eles vão ter uma membrana que delimita um núcleo, que a gente vai chamar de carioteca, ou de membrana nuclear. Então isso já é uma classificação que a gente vai usar. Se o organismo for procariota, a gente vai colocar ele em um tipo de reino. Se ele for eucarioto, a gente vai colocar em outro. Além disso, a gente vai considerar esses organismos, eles são unicelulares ou pluricelulares, né? Eles se organizam em tecidos, eles têm uma estrutura pluricelular organizada ou eles são unicelulares? Isso também vai ser importante para a gente avaliar aí essa divisão em reinos. E por último, quando eu falo para vocês em tipo de nutrição, você vai olhar para o organismo e vai se perguntar, ele é autótrofo ou é heterótrofo? E aí, combinando essas características, ou seja, se ele é procarioto, eucarioto, unicelular, pluricelular, autótrofo, heterótrofo, a gente vai combinando essas coisas e vai chegando nos 5 reinos que a gente vai estudar.
em toda a biologia, né? E aí dentro desses 5 reinos a gente vai pegar alguns para estudar nesse módulo, que é o módulo dos reinos mais simples. Então vamos começar pensando nos unicelulares, ou nos procariotos. Os procariotos, pensa assim, procarioto é um ser vivo mais primitivo, ele não tem núcleo organizado. Se ele é mais primitivo a ponto de não ter núcleo, não tem como ele ser pluricelular. Então a gente só está falando em unicelulares sem delimitação nuclear, os procariotos. Os representantes desse reino vão ser as bactérias e cianobactérias, e a gente vai chamar esse reino de Monera. Então se a gente fala de procariotos, a gente está falando de reino Monera. Tá bom? Agora, se a gente parte, vamos dar um passinho adiante agora, a gente vai falar de eucariotos unicelulares. Eucariotos unicelulares vão ser aqueles que a gente vai chamar de protistas. E aí eles podem ser tanto autótrofos quanto heterótrofos. Os heterótrofos a gente vai chamar de protozoários. E os autótrofos são as algas. E aí essas algas elas vão ter uma organização assim, diria que pluricelular primitiva, né? Mas a gente ainda vai colocar elas dentro dos protozoários, que vão estar dentro do reino, ou dentro do reino protista, desculpa. Os protozoários são os heterótrofos, as algas vão ser os autótrofos. Então a gente teve até agora o reino Monera, daqueles procarióticos, e o reino protista, dos eucarióticos unicelulares. E a gente vai ter um reino muito curioso, porque ele vai ser formado por unicelulares ou pluricelulares. Tanto faz. Mas eles vão ser sempre eucariotos e heterótrofos. A gente está falando dos fungos. Eu não vou entrar muito nisso agora, porque a gente vai ter uma aula específica sobre fungos. Agora pode ser que a gente confunda um pouco. Mas os fungos eles têm várias características particulares que justificam eles estarem num reino separado. Então, não vamos confundir agora. Os fungos vão estar num reino separado por diversas características que a gente vai ver especificamente na aula de fungos. E aí, por último, a gente vai ter 2 reinos que são os reinos mais complexos. Então, o reino dos heterótrofos e o reino dos autótrofos. Todos aí eucarióticos e pluricelulares. A gente vai estar falando, então, dos heterótrofos animais e dos autótrofos vegetais. Quando a gente fala, então, que esse módulo a gente vai trabalhar com os reinos mais simples, a gente vai falar dos 5 reinos tirando animais e vegetais. Porque animais a gente vê no módulo de zoologia. Vegetais a gente vê no módulo de botânica. Esses 2 reinos, por serem mais complexos, a gente tem um módulo específico para cada um. Os outros 3 reinos, como eles são mais simples, então a gente está falando de reino Monera, reino protista e reino fungi, esses 3 reinos bem mais simples, a gente vai tratar nesse módulo. E aí vocês vão ver nas nossas aulas subsequentes e a gente vai ter coisas bem legais para falar com cada um deles. Vocês vão ver que, apesar de serem simples, eles são muito importantes, tá certo? Bom, gente, era basicamente isso, né? Essa aula é uma aula preparatória, uma aula introdutória para esse nosso módulo, só para vocês se situarem no que a gente está falando. A gente se vê na próxima aula, a gente vai começar mesmo a falar desses tipos de seres vivos. Não esquece de entrar no nosso site, dar uma lida lá no texto que tem bastante coisa bacana para vocês verem. Esquece também de curtir a nossa página no Facebook, se inscrever aqui no canal, compartilhar essa aula em as redes sociais que você quiser, deixar sua opinião aqui nos comentários. A gente se vê na próxima. Um abraço, até lá!